Já tivemos a primeira mensagem, conectados com a palavra. A segunda, família conectada com Deus. E hoje, a família conectada com a igreja. Vamos ler esse versículo juntos? Leia ali junto comigo. Não deixemos... Isso, ensaiamos legal. Agora vamos para valer. Não deixemos... Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês... Amém. Você sabe que a epístola aos Hebreus, na verdade, não é uma epístola. Ela é uma carta, mas não é uma epístola. Qual é a diferença de carta e epístola? Bom, carta é todo texto que é enviado de um lugar para o outro como correspondência. Então, se eu escrever um recado, e aí... Como é que tá? Tá tudo bem com vocês? Aqui é o Manu, daqui do Itaim, e mandando lembrança aí para todo mundo, e manda notícia. Escrevo isso num papel, vou lá no correio, boto o endereço e envio para um lugar, isso é uma carta. Mas isso não é necessariamente uma epístola. Por quê? Porque epístola é um gênero literário. Epístola é um tipo de texto. Como você tem um texto poético, você tem um texto profético, você tem um texto narrativo, você tem um texto legal, que é o texto que traz as leis, você tem um texto parabólico, quando se conta uma parábola, e você tem um texto epistolar. O texto epistolar, ele tem algumas características. Primeiro, o remetente do negócio. Então, eu, fulano de tal, estou escrevendo para um destinatário. Então, tem que ter um remetente, tem que ter um destinatário, tem que ter o desenvolvimento do conteúdo dessa epístola, geralmente uma saudação inicial, ei pessoal, espero que vocês estejam bem, parará, parará, e uma despedida ao final. Então que Deus abençoe vocês, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja com todos vós. Então, isso é um texto epistolar. Você tem um remetente, tem um destinatário, uma saudação inicial, uma despedida no final, e no meio vem o recheio, que é o assunto que aquele autor quis tratar naquela epístola. Quando você envia um texto de um lugar para o outro, mas não tem essas características, então não é um texto epistolar. Mas ainda assim é uma carta. É um texto enviado de um remetente para um destinatário. Esse é o caso de Hebreus. E a gente, por osmose, por analogia e por mau costume, a gente vai no automático e fala epístola aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, mas não é, é carta. É carta aos Hebreus, mas não é uma epístola. Por quê? Já começa faltando a primeira e principal característica. Não tem o remetente. Quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe. Também não tem um destinatário específico. Aos irmãos da diáspora, aos irmãos de Corinto, aos irmãos de Roma, ao amado Timóteo, meu filho na fé. Não tem. Não tem um remetente evidente no texto. Também não tem um destinatário evidente. Quando você termina de ler a carta toda, você conclui que enviaram esse texto pelo seu conteúdo, nos parece que foi enviado a judeus convertidos ao cristianismo que estavam pensando em desistir da fé por causa da extrema perseguição. Mas isso é uma conclusão que a gente faz após ler a carta toda. Não é evidente no texto que esse é o destinatário. Não tem uma saudação inicial e não tem uma despedida no final. Então não é uma epístola, mas é uma carta. Não sabemos quem escreveu essa carta. Tem pelo menos 8
possíveis autores. Os mais fortes, digamos assim, os que têm mais adeptos, e não tem como comprovar nenhum, tem como argumentar favoravelmente. Então, assim, lógico, tem uma turma que acha que é Paulo, porque claramente a teologia do texto é paulina. Porém, tem um detalhe no texto, descoberto exegeticamente há pouco tempo na academia, e um beijo para o nosso doutor, mestre, o pai de nós todos, Valtair Miranda, diretor acadêmico do nosso Seminário do Sul lá na Tijuca, ele que é mestre em Novo Testamento, doutor em Apocalipse, o homem tem uma cabeça maior do que esse templo aqui. E Valtair Miranda tem um argumento que é primoroso para a gente pensar em descartar a autoria de Paulo. Porque Valtair Miranda percebeu que quando o escritor aos Hebreus vai citar a Escritura, que é, lógico, o que a gente chama de Antigo Testamento, ele não cita o texto hebraico, como faz Paulo nas suas 13 cartas. Toda vez que Paulo vai citar um versículo bíblico, lá da lei de Moisés, ou da profecia, ou um verso de Salmos, ele cita o texto hebraico original. Claro, ele fala, ele lê hebraico, ele é judeu. Então, ele decorou a lei de Moisés quando estudou na sua sinagoga de 8 a 12 anos de idade, e depois, como aluno de Gamaliel, ele aprendeu tudo sobre os profetas e os escritos. Então, ele dominava a escritura original, escrita em hebraico. Mas o escritor aos Hebreus tem essa característica. Quando ele vai citar textos do Antigo Testamento, ele cita a versão da Septuaginta, já a tradução grega do texto hebraico. Como é que a gente sabe isso? Lendo no original. Então, como é que eu vou tentar ilustrar para você entender a diferença? Então, a Almeida, que é a versão mais comum até hoje, né? A versão de Almeida, a mais comum versão em português. Então, Salmo 23, 1. Como é que está na Almeida? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se eu estou escrevendo alguma coisa para alguém, e eu quero encorajar essa pessoa, eu recebi a notícia de que tem um irmão nosso, um amigo nosso que está passando a necessidade. Aí eu pego e vou escrever uma carta para ele: ô fulano, fiquei sabendo aí da sua dificuldade, mas eu quero que você saiba o seguinte: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Qual Bíblia eu leio? Almeida. Agora, se eu escrevo essa mesma carta e digo assim, ó, fica tranquilo, meu irmão, não vai te faltar nada. O Senhor é o teu pastor, de nada você terá falta. Então a Bíblia que eu leio é a NVI, que é uma tradução diferente. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fica claro que a Bíblia que eu estou lendo é a de Almeida. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, opa, a Bíblia que esse cara lê é a NVI. Então é essa a diferença. Paulo, quando vai citar o Antigo Testamento nas suas cartas, as 13, ele usa a maneira de falar igual está no original em hebraico. Mas o escritor aos Hebreus, quando vai fazer a mesma coisa, usa outra versão, que é a Septuaginta, o que sugere que pode ter sido um escritor grego, porque a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento em hebraico. Então, se ele cita a Septuaginta, quer dizer que a Bíblia que ele lê é em grego. Então, muito possivelmente, ele é um grego. O que abre uma grande janela para que o possível escritor de Hebreus seja Apolo. Porque, afinal de contas, não sendo uma epístola, a gente, analisando a carta, percebe que ela tem características de um sermão, tecnicamente chamado de homilia. Então, a carta aos Hebreus é uma homilia, é uma pregação, é um sermão sobre a supremacia de Cristo. Cristo é superior e supremo acima de tudo e de todos. Então, qual é o conteúdo dessa pregação? Olha, nos últimos tempos, Deus falou por meio
dos nossos pais e por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio dos seus filhos. Já está botando Jesus acima de tudo que aconteceu antes. Olha, Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima de todos os patriarcas, Jesus está acima da lei, Jesus está acima de Moisés, Jesus está acima de todos os heróis da fé, que a gente já ouviu falar as histórias deles, Jesus está acima de todos os ritos sacrificiais do judaísmo, Jesus está acima de todo sumo sacerdote que já pisou na terra. Então, vai o tempo inteiro pegando todos os elementos da vida, da cultura e da religião judaica e botando Jesus acima daquele elemento. Sabe esse elemento da sua fé? Aí o judeu diria, sei, Jesus está em cima dele. Sabe esse elemento aqui da sua fé que você dá muita moral? Sei, Jesus está em cima dele também. Então o escritor, que na verdade é o pregador, isso é uma mensagem, é um sermão escrito que foi enviado para esses irmãos, judeus convertidos, que agora poderemos chamar judeus messiânicos, são judeus de genética, de genealogia, mas escolheram abraçar a fé cristã, crendo que Jesus é o Cristo, é o Messias. Então, eles agora estão meio que mudando de lado, abandonando a fé judaica para abraçar a fé cristã, algo que o Paulo estava matando os caras por causa disso no início, abraçando uma nova fé, abandonando o judaísmo. E aí a perseguição em cima dos crentes era ferrenha. Os judeus perseguindo, porque eles estavam sendo considerados desviados, então o judeu perseguia, como Saulo estava perseguindo para matar os crentes, não era só ele, tinha um monte. Os romanos perseguiam, porque os crentes diziam que Jesus é o Senhor, Jesus é o Kyrios, então Jesus é o César, é o Senhor de tudo, e aí o romano diz, não, o Senhor é o meu César que está sentado no trono lá em Roma. Aí o crente diz, não, o César é Jesus que está sentado no trono do universo. Então, nega essa afirmação, senão você morre. Então, o judeu perseguia religiosamente, o romano perseguia politicamente, e os gregos perseguiam filosoficamente. Porque o cristianismo esbarrava em alguns pontos nevrálgicos da filosofia grega, sobretudo o gnosticismo, que afirmava que Jesus ou foi homem ou foi perfeito, porque não tem como ser homem e perfeito ao mesmo tempo, porque se ele encarnou, então ele foi pecador, porque todo mundo que habita num corpo de carne comete algum erro em algum momento. Então, os crentes tomavam de todos os lados. Religiosamente, pancada dos judeus, politicamente, pancada dos romanos, filosoficamente, pancada dos gregos. Os crentes sempre foram saco de pancada. E aleluia. Porque, pandeiro é assim, quanto mais apanha, mais faz festa. É igual massa de pão. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Louvado seja Deus. Então, não sabemos quem escreveu a carta, essa homilia aos hebreus, não sabemos exatamente onde essa carta chegou, como que ela se espalhou e foi copiada para chegar até nós, mas nós sabemos o seu conteúdo. E o conteúdo dela, que é riquíssimo, principalmente em cristologia, para a pessoa, a obra, a missão de Cristo acima de tudo e de todos. Então a gente vai percebendo alguns detalhes nessa carta que são muito interessantes e que são exatamente os mesmos desafios que nós vivemos hoje. Então o que é que o escritor está como objetivo ao tempo inteiro escrevendo? Fazer com que aqueles irmãos que abraçaram agora a fé cristã, mesmo continuando sendo judeus de família, eles agora abraçam a fé cristã e tomando essas pancadas de todos os lados, muitos estavam abandonando a fé. Então, o propósito de escrita dessa carta claramente é: fiquem firmes, Jesus está no controle, não desanimem,
Não retrocedam, não olhem para trás. Vocês que já andaram na luz, não volte para as trevas. E aí tem uma turma que gosta de pegar Hebreus 6, e Hebreus 7, e Hebreus mas não sei o quê, e falar negócio de perda de salvação, se perde, se não perde, uns debates bobo. E estudando só o contexto, a introdução dessa carta, a gente já vê, o escritor não quer falar nem de ganhar, nem de perder salvação. Ele está falando do povo que era judeu, e tinha práticas judaicas, que agora abandonou aquelas práticas porque abraçou a fé cristã. E as práticas da igreja de Cristo são todas pela fé. A gente não mata mais nenhum bicho aqui, a gente não bota fogo num bicho para subir fumaça, a gente não tem um véu aqui, onde ali atrás só vai quem é mais santo, a gente não tem mais nenhum desses elementos. Por quê? Cristo cumpriu tudo isso, nele temos livre acesso, ele é o Cordeiro, ele é o culto, ele é o sacrifício, ele é o Redentor, ele é o sacerdote, ele é a lei, ele é tudo que a gente precisa e ponto. E pela fé temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Essa é a tese do cara que escreveu essa carta. Então, ele está dizendo, vocês que antes estavam cegos e achavam que iam se aproximar de Deus pela prática desses elementos, agora que vocês entenderam a fé cristã e perceberam que não é mais sobre um lugar, não é mais sobre um grupo de pessoas, não é mais sobre um conjunto de regras, é sobre uma pessoa que a gente crê, que a gente adora e que a gente imita. Então, se a gente olhar para Ele e só para Ele, Ele é suficiente para nos salvar, para nos redimir, para nos orientar e nos ensinar tudo o que precisamos. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais matar bicho, não precisa mais ir naquele lugar santo, não, agora é em espírito, em verdade, onde estivermos juntos, Ele está ali, e ali é o santo dos santos, porque onde Ele está é um lugar santíssimo. Amém? Então, o que é esse versículo, que pertence a essa carta que é muito rica, tem para nos ensinar sobre família? Primeiro, é um mandamento essa frase aí. Não sei se você já reparou, mas o decálogo, os 10 mandamentos, na verdade se apresentam como 10 proibições. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura, não sei o que lá, não faz isso, não faz aquilo, não. Ah, pastor, tem o guarde o sábado, que significa não trabalhe no sábado. Ah, tem o honra teu pai e tua mãe, que significa não desobedeça a seus pais. Por que que os mandamentos de Deus, obrigado meninos, vocês mexeram aí no layout aí dos slides do vídeo, né? Ficou bom, parabéns, obrigado. Então, todos os mandamentos se apresentavam como proibições. Primeiramente, no início Deus proíbe um monte de coisa. Depois Ele manda fazer algumas coisas, faça isso. Mas antes de mandar fazer, Ele proibiu um monte de coisa. Por quê? Porque o povo estava saindo do Egito. Porque o povo estava mal acostumado. Porque o povo estava mal doutrinado. Porque o povo estava longe de Deus, afastado. Porque o povo não tinha escritura. Era só de tradição oral. A história que eu ouvi, que o outro ouviu, que o outro ouviu, que o Abraão contou. Então, Deus precisa proibir uma série de coisas para diferenciar o seu povo dos outros povos que habitavam na terra onde Deus estava levando o seu povo. Lá morava um monte de gente, a terra não estava vazia. Quando Moisés chega lá, e quando Josué atravessa o Jordão e começa a tomar posse, tinha gente morando em todos aqueles lugares.
E Deus foi dando vitória e foi abrindo o caminho, e o povo dele foi habitando aquele território, e os povos que moravam lá foram se afastando. Mas de vez em quando, você que tem vindo na EBD já entendeu, de vez em quando eles tentavam tomar de volta, e o livro dos Juízes é só sobre isso. Os líderes que Deus levantou para permanecer o povo na terra, enfrentando aquele inimigo que estava tentando tomar a terra que era deles, de volta. Então Deus precisa proibir, porque Ele precisa diferenciar. Não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus tem que proibir? Porque todos os povos eram politeístas, eles adoravam um monte de Deus. Aí Deus fala, não, o meu povo vai ser monoteísta, é um Deus só. Diferenciou. Não farás para ti imagem de escultura, porque todos os povos faziam objetos que simbolizavam suas divindades e prestavam culto àqueles objetos. Aí Deus faz, o meu povo não vai ter objeto nenhum, é só pela fé mesmo. Imagina eu aí e adora. O meu povo não vai trabalhar sábado. Por quê? Porque todos os povos que são nômades, que não têm muita proteção e que estão naquele período primitivo da história da humanidade, onde tudo é na base da faca e da espada, então a gente tem que trabalhar, tem que produzir, tem que guardar, tem que se proteger, porque é um comendo o outro. Então Deus fala, não, o meu povo não vai trabalhar todo dia não, um dia eles não vão fazer nada. Mas Deus, todos os povos trabalham todos os dias, então, por isso mesmo, o meu povo vai parar um dia inteiro e vai só descansar. E aí Deus vai proibindo algumas coisas para diferenciar o seu povo. Por isso que Ele coloca sempre essa coisa do não façam tal coisa, como se estivesse dando um mandamento. O Salmo 1 começa assim. É muito fácil perceber a didática de Deus que entranhou na cultura daquele povo. Então, como que é o Salmo 1? Como que é o Salmo 1? Bem-aventurado o varão. Aí, ó, o povo lê qual Bíblia? Almeida. Como é que eu sei que é Almeida? Bem-aventurado o varão é Almeida, né? Se fosse mais que feliz é o homem, aí eu já sei que vocês estão lendo uma outra Bíblia. Então é isso mesmo. Bem-aventurado é o homem que não, percebe? Não dá ouvido ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ao invés de fazer essas coisas, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, vai ser como uma árvore, papapá, e o Marquinhos deu aula aí, uns cultos atrás. Percebe que a dinâmica de mandar fazer é negar o que não fazer? Antes de Deus falar, olha, ande com os sábios, medite na minha lei, faça isso. Quando Deus vai dar um mandamento, na cultura desse povo, eles absorviam dessa forma. Se você falar o que fazer, pode ser que eles se percam. Então é melhor falar o que não fazer primeiro. Depois a gente fala o que fazer. Por quê? Eles já estão errados, já estão mal orientados, já estão vivendo de acordo com sua natureza pecaminosa. Então eles já estão errando um monte de coisa. Então vamos proibir o que estão errando e depois a gente orienta o que tem que fazer, que é o certo. Então bem-aventurado o homem que não ouve, não para e não senta. Ou seja, toda vez que uma frase na Bíblia começar com não, você precisa ligar suas antenas e perguntar, qual é o mandamento que Deus tem para mim aqui? Porque toda vez que uma frase no imperativo, né, ó, não deixemos, toda vez que aparece o não e um imperativo, não faça tal coisa, não seja desse jeito, não tal, não, é um mandamento de Deus, proibindo o que é errado, para depois dizer o que é que tem que fazer de certo. Então a dinâmica dessa frase segue rigorosamente o estilo de um mandamento de Deus. Não deixemos de nos congregar
como é costume de alguns. Pelo contrário, ou seja, antes, ao invés de, façamos admoestações, porque o dia se aproxima. Proíbe o que é errado primeiro, depois orienta o que é certo. Você percebeu isso? Essa é a dinâmica de Deus dando ordem o tempo inteiro na Bíblia. Ele proíbe o que está errado, depois ele orienta a fazer o certo. Proíbe o errado, orienta o certo. Então, isso aqui é um mandamento, irmão. Igual não matarás. Sabe o não matarás que a gente segue? Porque às vezes dá vontade de matar, não dá? Não sei você, porque você é paulista, mais tranquilo, né? Mas eu, assim, italiano, mais coisa, de vez em quando eu tenho vontade de matar. Aí por que eu não mato? Porque na Bíblia tem um mandamento falando, não matarás. Ah, não, pastor, a gente não mata por causa da cadeia. É nada, tem um monte que está na cadeia porque matou. Sabia que dava cadeia e matou assim mesmo. Não conseguiu segurar o ímpeto pecaminoso de matar alguém. Simples assim, irmão. Então por que eu não mato quando dá vontade? Para não ir para a cadeia? Não, a cadeia não impede de matar, senão ela não estava cheia de assassino. O que é que impede de matar? O temor do Senhor. Porque eu sei que vou colher consequências graves. A cadeia é só uma das consequências. Porque tem um mandamento, não mate. Por que eu não mexo com a mulher dos outros? Porque tem lá, não mexe com a mulher de ninguém. Por que eu não pego coisa dos outros? Porque está lá, não pode pegar nada dos outros. Não pode adulterar, não pode roubar. Manu, não pode matar. Não é fácil a gente entender que isso é um mandamento e a gente não fazer? Mas por que quando a gente pega essas ordens aí, a gente não leva ao status de mandamento e também bota em dia e cumpre rigorosamente? É um mandamento. Não deixe de congregar. Do mesmo jeito que não pode matar, não pode roubar e não pode adulterar, não pode ficar sem congregar com os irmãos. É um mandamento. Segundo, não deixemos de nos congregar. A raiz ali, ó, é igreja. É juntos na eclésia. Juntos na assembleia. Vai parecer redundante, mas é isso que significa essa palavra. Juntos no ajuntamento. Por que parece redundante e esse é o significado literal dessa palavra congregar? Porque às vezes a gente está no mesmo lugar, mas não está junto. Não é? Estamos unidos, não, só estamos sentados no mesmo ambiente. Porque um quer verde, o outro quer amarelo, o outro quer azul, o outro quer preto, o outro quer cinza. Então nós estamos tudo no mesmo lugar, mas estamos desunidos. Percebe? Por isso que a ordem é, estejam juntos, mas estejam unidos. Não é só para sentar no mesmo salão, é para pensar do mesmo jeito, é para buscar o mesmo propósito, é para cooperar para que algo maior do que todos nós, juntos, que é o propósito de Deus em nos reunir nesse lugar. Esse propósito precisa se cumprir, e só vai se cumprir se a gente estiver junto no ajuntamento. Estivermos no mesmo ambiente, mas com o mesmo pensamento, vivendo em unidade. Não é uniformidade, todo mundo gostar da mesma coisa. Deus me livre disso. Todo mundo gosta da mesma coisa, a gente só faz aquela coisa. Isso é um negócio muito chato. Me desculpa se a igreja foi isso aí, eu estou fora. A proposta de Deus nunca foi que nós fôssemos uniformes. Senão ele não tinha criado a gente diferentes uns dos outros. Se Deus quisesse um povo uniforme, a gente era tudo igualzinho. E, no entanto, somos todos diferentes. 7, eu ia falar 7, olha como é que eu estou com a mente lá atrás. Já estamos chegando em quê? Em quase 9 bilhões de habitantes no planeta, né? Quase 9 bilhões de pessoas. Quase, é isso mesmo? Quase 9 ou quase 8? Entre 8 e 9?
bilhões de pessoas. Ninguém nesse planeta tem a minha digital. Que loucura isso, gente. Mesmo sendo gêmeos, idênticos, univitelinos, são diferentes. Um tem um temperamento, outro tem outro, um tem um jeito, outro tem outro. O Regis e o Rafael são idênticos, univitelinos? Não são, né? Se parecem muito, mas não são idênticos. Mas você vê, ó, habitaram a mesma barriga, e você conversa com o Rafael 2 minutos, conversa com o Regis 2 minutos, você fala, nossa, esses meninos são muito diferentes. Então, queridos, se Deus quisesse um povo uniforme, Ele tinha feito a gente tudo igual. Se Ele fez diferente, é porque Ele gosta da diferença mesmo, é da diversidade. Somos diversos. Então, o que a gente precisa? Ter união, unidade na diversidade, para termos união na adversidade. Essa ficou até boa, hein? Rapaz, vou repetir para você postar. Pega aí seu telefone para postar. Irmão, isso mesmo, estamos num culto. Tudo é culto, é vida, e vamos embora. Como é que é mesmo? Ficou boa essa, eu tenho que repetir, senão depois esqueço. Como é que é? Precisamos de unidade na diversidade para termos união na adversidade. Ou seja, reconhecendo que somos diferentes, vamos nos unir para que o propósito maior se cumpra. Porque quando estivermos unidos e a dificuldade vier, a gente vai superá-la muito mais fácil. Então, unidade na diversidade promove união na adversidade. E é isso que Deus quer, é isso que Deus planejou, e é isso que Deus está mandando a gente fazer. É um mandamento, você já percebeu. Outra coisa que nos chama a atenção é que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de muitos, como é o costume de todos, como é o costume de? Costume de? Alguns. Às vezes a gente acha, porque a nossa natureza pecaminosa, ela prejudica a gente, ela engana a gente direto. E uma das coisas que a nossa natureza pecaminosa engana a gente, ilude a gente, ela pega o que é mínimo e maximiza. E pega o que é máximo e minimiza. O irmão me ajudou 99 vezes. Na 100ª, ele não pôde me ajudar. Aí o que eu faço? Eu pego as 99 coisas boas, minimizo, pego aquela uma coisa que eu não gostei e maximizo. Esse irmão já não presta mais para mim. Isso é obra de quem? Da nossa natureza pecaminosa. Porque foi assim que a gente caiu. Pode comer, não vai dar nada não. Ele disse que não pode comer de nenhuma. Não, só não pode comer daquela ali. Mas ele disse o quê? Que nós vamos morrer. Vai morrer não, vocês só vão ficar igual ele. Conhecer o bem e o mal. Come, menina, deixa de ser boba, vai dar nada não. Se der, é pouca coisa. Minimizou o que era máximo. Imagina quanto fruto não tinha naquele jardim. Regado por 4 grandes rios. Como é que não era aquela terra? Cheia de coisa para eles comerem. Apenas um não podia. O que é que o diabo fez? Pegou todos os outros que tinha e minimizou. Pegou o único que não podia e maximizou. Esse é o mais importante. Come para você ver. Aí nós estamos encalacrados até hoje. Então nós não podemos nos iludir como igreja. E não podemos nos iludir como família na igreja, de que é costume de todos, é costume de muitos. Não, é de alguns, irmão. Sempre, você que está na igreja há mais de 10 anos já percebeu, sempre quem cria confusão é uma meia dúzia. Qual é o problema? É que a meia dúzia é barulhenta.
e o restante todo é silencioso. Aí dá a impressão de que é a maioria, mas não é, viu? É só alguns. Entendeu ou não? Quer que põe legenda? Precisa desenhar? É uma meia dúzia. É uma meia dúzia. É sempre um grupo pequeno, mas, como diria o nosso querido pastor Batista, aleluia, Martin Luther King Jr., eu tenho medo é do silêncio dos bons. O grito dos maus não me assusta, mas o que me deixa em pânico é o silêncio dos bons, porque geralmente a meia dúzia de alguns grita tão alto que eles parecem maioria. Por quê? Porque muitos que são bons preferem se omitir. E a frase do Martin Luther King é só uma constatação, nem é um pedido, nem é um desejo, é uma constatação, e é fato. E um dia um pastor veio reclamar comigo, Manu, que eu vou sair daquela igreja, que não sei o quê, que tal, que eu estou lá há tanto tempo, que eu já ajudei um monte de gente, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, e tal, acordei de madrugada, e ele deu uma lista de coisas e eu só ouvindo. Quando ele terminou de falar, mas você sabe que isso tudo era sua obrigação mesmo, né? Aí ele já deu uma travada. É a faxineira que reclama da sujeira, já viu? Esse povo não para de sujar, eu tenho que ficar limpando, já limpei de manhã, agora estou... Minha filha, se não tem sujeira, você não tem emprego. O pastor reclamar de problema, é a faxineira que reclama da sujeira. Não. Glória a Deus pelos problemas. Essa é a nossa matéria-prima de trabalho. Porque se o povo não tiver problema, para que ter pastor? Então nós estamos tudo na rua. Vão tudo vender banana. Vender banana na feira, meu querido. Porque se o povo não tem problema, não precisa de pastor. Tchau e benção para você. Vai com Deus. Aí ele deu aquela lista de coisas que ele fazia. E eu, beleza, mas era a sua obrigação mesmo fazer isso, né? Tá, ok. Mas aí na hora que eu precisei, alguns se levantaram, mano, alguns prejudicaram, alguns gritaram tão alto, e eu esperei que a maioria ia se levantar para me defender. Eu falei, mas em que universo? Em qual multiverso das galáxias você viu um rebanho proteger um pastor? Aí ele ficou assim, eu falei, meu querido, ovelha é bicho medroso, ovelha é bicho pacífico, ovelha é bicho covarde, ovelha tem medo de tudo, porque não ouve bem, não cheira bem, não vê bem, não sente bem, não tem nenhum sentido aguçado, não é predador de nada, a não ser de grama. Você já viu um bicho que não é predador de nada se levantar para defender o seu dono? Não vai não, meu querido, é pastor que defende ovelha. Ovelha não defende pastor não, ovelha é cuidada pelo pastor. Manu, onde é que eu errei então? Você errou porque você projetou sua demanda no lugar errado. Você não tinha que ser pastoreado pelo seu rebanho, você tinha que ser pastoreado por um outro pastor. Quem é o seu pastor? Quem te pastoreia? Eu não tinha. Então, fecha o parênteses. Alguns. São sempre alguns. Não se iluda. Principalmente você que vem na quarta-feira. Porque você que vem na quarta-feira, você é o top dos top das galáxias, do melhor que tem. Ainda mais numa quarta-feira fria igual essa que está hoje. Então, o que é que parece? Que a turma que é boa é minoria. Só que não é, irmão. Não é. A turma boa é sempre maioria. Só que como é uma turma boa, é uma turma que é ovelhas, é rebanho. E ovelha, silenciosa, na dela, quietinha, não vai gritar, não vai espernear, não vai morder, não vai ficar na dela. Se tiver comidinha aqui, tchau e benção, se mata para lá e me deixa comer minha graminha aqui, tirar meu soninho, está tudo bem. Então,
Não podemos nos iludir e achar que o povo que não quer congregar, que o povo que não quer obedecer a Deus, que o grupo de pessoas dentro de uma comunidade que não quer buscar o que é certo, esse grupo é maior. Não é, é menor, sempre será. Não deixa a sua natureza pecaminosa te iludir. Tem muito mais gente boa do que ruim. E você é dos melhores que tem, viu? Que a turma que vem no dia de semana é os top. Então, agora começa a parte positiva. Primeiro o negativo, não façam isso. Não pode deixar de juntar. Tem que estar junto, porque é junto que a gente se une. E aí, pelo contrário, agora eu já sei o que eu não tenho que fazer. Então o que é que eu tenho que fazer, Deus? Bom, o que você tem que fazer é o seguinte: tem que congregar, lógico. Não deixar de congregar quer dizer, congrega, miserável, vai lá no culto. E quando eu for no culto, o que eu tenho que fazer para ajudar? Você tem que fazer admoestações. Aí vem a nossa dificuldade. Por quê? Porque essa palavra não pertence ao nosso vocabulário. A gente não usa essa palavra, então a gente não sabe muito bem o que significa. E o que é que significa fazer admoestações? Hein? Se eu chegar para você e falar, ô fulano, vamos ali no gabinete que eu tenho uma admoestação para fazer com você. Você vai achar que é coisa boa ou coisa ruim? Está vendo a nossa natureza pecaminosa nos traindo e nos iludindo de novo? A admoestação é coisa boa. Repete comigo. A admoestação é coisa boa. De novo, a admoestação é coisa boa. Isso aí, Steph. A admoestação é ajudar você a melhorar. Entendeu ou não? No que você pode melhorar? Você acha que você já está perfeitão? Pronto? Se estiver pronto, vem aqui, nós vamos orar, já vamos encomendar, vai subir agora. Quem quer? Então, não podemos deixar de nos ajuntar. Por quê? Porque nós somos tudo um bando de ouriço espinhudo que Deus jogou dentro dessa caixa e de vez em quando Ele sacode a caixa, porque é através das nossas admoestações que a gente vai se polindo e parecendo mais com Jesus. Portanto, meu querido, se no ato de congregar, se no meio da congregação, se na plena comunhão, você se sentir incomodado porque um espinho te futucou, a pergunta que você tem que fazer é, o que isso pode me melhorar? Porque aqui, irmão, acredita no que eu estou falando, o ruim mesmo é só alguns, não é muitos nem todos. A maioria está aqui é para ajudar a gente a ser melhor. Então, quando o irmão chega para mim, pastor, o senhor já pensou em parar com essa mania que você tem de fazer tal e tal e tal e tal coisa? Não pega bem. A primeira reação é o quê? Quem é esse irmão para falar comigo? Falar assim comigo. Primeira coisa que a gente faz, porque somos pecadores, é negar. Não, que não sei o quê, vou me afastar dele. E neném já vem metendo o bedelho na minha vida, eu nem perguntei nada. Tem gente que é sem educação mesmo. Mas até isso Jesus usa para melhorar a gente. Meu irmão, ai Senhor, eu quero paciência. O que Ele vai te dar? Problema para resolver. Ah Senhor, eu quero riqueza. O que Ele vai te dar? Muito serviço para fazer. É assim. Então, se a gente quer melhorar, a gente vai ter que se esfregar, a gente vai ter que se engolir, a gente vai ter que se perdoar e vai ter que parar para ouvir. Tem que melhorar. O Steph está falando aqui, quer melhorar. Então, admoestação é
É? Você não me ajuda, por isso que eu não termino. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. De que dia esse pregador está falando? De que dia? Vamos dar uma salva de palmas para Cleide? Vai, gente, me ajuda aí. Hermenêutica 10. O dia se aproxima. Claro que na primeira leitura, a ideia do escritor é o dia da volta de Cristo. Cada dia que passa é um dia a menos. Mas pode ser que a minha partida se dê antes da volta dele. Sim ou não? Então esse dia que se aproxima, para mim, leitor da carta, pode ser também o dia da minha partida. Porque o dia que eu partir, eu não tenho como congregar mais. O dia que eu... Sabe o que acontece no dia que eu partir? Eu não consigo melhorar mais, porque já foi, acabou. Eu só consigo melhorar enquanto eu estiver aqui. Depois que foi, acabou. Aliás, depois que vai, todo mundo fica perfeito, né? É um tal de elogiar, de fazer homenagem, de não sei o quê, depois que morre, mas... né? Então, queridos... O pregador, o cara que está pregando esse sermão escrito, ele está colocando Jesus acima de tudo, acima de todos, e estimulando os judeus que agora são cristãos, por isso pró-hebraios, aos hebreus, porque eles são judeus de nascimento, mas são cristãos por fé. Eles estão sendo perseguidos. E estão, por causa das dificuldades, abandonando a congregação. E o cara está dizendo, não pode deixar de congregar, gente, porque o dia se aproxima. Jesus vai voltar e vai achar a igreja como? Vazia? Sem ninguém? Qual o povo que ele vai levar para ele? Porque se a gente não congrega, a gente não melhora. Se a gente não melhora, a gente não ganha ninguém. Se a gente não ganha ninguém, a gente sobe sozinho. Se a gente sobe sozinho, é pouco. Mas João disse que viu lá milhares de milhares. Então não é pouco que vai subir. E se não é pouco que vai subir, a gente precisa aumentar esse número. Mas para aumentar o número, a gente tem que melhorar. E para melhorar, a gente tem que congregar. Entendeu? Amém? Então, o que a gente vai fazer para ter a nossa família conectada com a igreja, né? Com a igreja, ó, família conectada com a igreja. A gente vai obedecer esse mandamento, congregando, sem perder o privilégio de sermos moldados pelo fato de estarmos juntos. Ai de mim, se não fosse o Evangelho. Ai de mim, se não fosse a Bíblia. Ai de mim, se não fosse a igreja. Irmãos, como eu seria pior se eu ainda estivesse vivo até hoje, não sei, né? Mas eu tenho absoluta certeza que eu seria um cidadão pior, eu seria um filho pior, eu seria um marido pior, eu seria um pai pior. Eu não sou bom, não. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu seria pior se não fosse a igreja. Estar na igreja há 25 anos, estar na igreja há 25 anos, para mim, é o que me tornou melhor do que eu deveria ser. Eu não sei para você.
Não sei qual é a sua experiência, não sei qual é a sua relação com a igreja, mas a minha é essa. A igreja me moldou, a igreja me mudou, a igreja me orientou. Se não fosse a igreja, eu não teria nada do que eu tenho, não faria nada do que eu faço e nem sei o que é que seria de mim. Portanto, precisamos congregar, pegar nossa família e congregar, conectar nossa família com a igreja, porque a igreja vai melhorando a gente, vai desafiando a gente, vai orientando a gente, vai iluminando o caminho da gente. A igreja é boa. Alguns é problema, mas a igreja é boa. A igreja tem problema, onde é que não tem, meu irmão? Onde é que não tem? Ainda é, mesmo com todos os nossos defeitos, ainda é o melhor lugar para a gente estar com a nossa família. Porque aqui nós somos desafiados a melhorar, nós somos admoestados pela palavra do Senhor. O meu desejo é que você saia daqui hoje. Você que está aqui presencialmente, nem preciso fazer esse apelo para você. Mas quem me ouve pela internet, ou no ouvido de alguém que possa chegar essa mensagem, o meu desejo e a minha oração é que brote no nosso coração um desejo, uma vontade incessante de congregar, de estar junto, de participar, de errar, de perdoar, de esbarrar e deixar Jesus chacoalhar a gente aqui dentro, e a gente só vai melhorando para a glória de Deus.